Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Krause e a partir de agora eu vou ajudá-los a resolver exercícios deste módulo do Sistema Farias Brito de Ensino. São exercícios deste conteúdo que corresponde ao volume 1, pré-universitário Super Turbo 4.0. Exercícios estes que iniciarão agora com o assunto correspondente à cinemática. Bem pessoal, o nosso primeiro exercício é da Unicamp, da página 4. Ele diz o seguinte: para fins de registros de recordes mundiais nas provas de 100 metros rasos, não são consideradas as marcas em competições em que houver vento favorável, mesmo sentido do corredor, com velocidade superior a 2 metros por segundo. Sabe-se que com vento favorável de 2 metros por segundo, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 0,1 segundos. Se um velocista realiza a prova em 10 segundos sem vento, qual seria a sua velocidade se o vento fosse favorável com velocidade de 2 metros por segundo? Então vejam bem, o que ele está nos dizendo é que o nosso velocista percorrerá uma trajetória de 100 metros. Muito bem. E ele também nos avisa que se o velocista vai realizar a prova em 10 segundos sem vento, qual deveria ser a velocidade se o vento fosse favorável com 2 metros por segundo. Se o vento for favorável com 2 metros por segundo, o próprio enunciado nos diz que o tempo seria reduzido em 0,1 segundos. Então, nós vamos ter um intervalo de tempo que corresponde aos 10 segundos normais da prova, menos os 0,1 segundos correspondente à ajuda do vento. Então, isso nos dará um intervalo de tempo de corrida de 9,9 segundos. Muito bem, nós sabemos que a fórmula da velocidade média corresponde a velocidade média é distância percorrida no intervalo de tempo. Então, a distância a ser percorrida é a mesma, 100 metros. E o intervalo de tempo agora a ser percorrido pelo velocista vai ser reduzido em 0,1 segundos, então 9,9 segundos. Logo, nós teremos uma velocidade média de 100 dividido por 9,9. E se você fizer o cálculo honestamente, você perceberá que a resposta será de 10,1 metros por segundo. A resposta correspondente no seu módulo, representada pela letra C. Ok? Primeira questão, muito tranquilo, muito fácil, envolvendo velocidade média. Bom, pessoal, vamos agora resolver a questão 2, FEI São Paulo, da página 4. Ok? Ela fala que duas bicicletas saem no mesmo instante de um cruzamento, conforme indicado. Lembre-se que cruzamento corresponde a um ângulo de 90 graus. A velocidade da bicicleta A é 12 km por hora e da bicicleta B é 16 km por hora. Se as trajetórias forem retilíneas, qual será a menor distância entre as bicicletas após uma hora? Vejam o desenho. O que nós temos é o seguinte: a bicicleta A percorre essa trajetória retilínea com uma velocidade VA de 12 km por hora. E a bicicleta B percorre também essa trajetória retilínea com uma velocidade B de 16 km por hora. Muito bem. Após uma hora, veja, essa bicicleta A ela vai ter percorrido uma distância de 12 km. Então, o que você terá após uma hora é uma distância percorrida pela bicicleta A correspondente a 12 km. Após uma hora, a bicicleta B, a mesma hora, a bicicleta B terá percorrido uma distância de 16 km. Ele pergunta qual a distância que separa as duas bicicletas após uma hora. Então, uma bicicleta estará aqui, a outra bicicleta estará aqui. Vejam que a distância entre essas duas bicicletas corresponde a esta hipotenusa. Então, vamos buscar agora quanto vale essa distância. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Teorema de Pitágoras, então nós vamos resolver através dele. Observe que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então você terá que o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos.
Então você terá d ao quadrado é igual a 144 mais 256. Ora, então d ao quadrado é igual a 400. Ou seja, d é igual a 20. Observe que as unidades de medida de distância correspondem a quilômetros, então a distância entre as duas bicicletas após 1 hora é de 20 quilômetros. Muito bem, essa é uma questão que não tem alternativas, então encerra aqui em 20 quilômetros. Bem, pessoal, agora vamos resolver a questão 3 da Unimontes dos exercícios de fixação da página 4. Então ele nos fala assim: um motorista apressado passa em alta velocidade por uma base da polícia rodoviária com velocidade constante de módulo V. Então vejamos, a velocidade do motorista vale V. Ok. 10 segundos depois, uma viatura parte em perseguição desse carro e o alcança nos próximos 30 segundos. Então veja bem, nós vamos ter a velocidade da viatura, que eu não sei quanto vale, mas eu tenho os intervalos de tempo. O intervalo de tempo do motorista foi de 40 segundos. E o intervalo de tempo da viatura foi de 30 segundos. Por que 40 segundos? Porque o motorista, ele passou pela base, 10 segundos depois o pessoal da base resolveu sair atrás do motorista e 30 segundos depois o alcançou. Então quer dizer que o motorista, nesse intervalo todo de tempo, andou durante 40 segundos. E a viatura andou durante somente 30 segundos. Muito bem. Ele continua nos dizendo que ele quer saber qual é a velocidade escalar média da viatura em todo o percurso. Vejamos, a viatura alcança o motorista, então nós sabemos que a posição final da viatura é igual à posição final do motorista. Vamos fazer as formas. Qual a fórmula da posição para a viatura? Bom, se nós estamos começando a contar a partir da base da polícia rodoviária, então vamos considerar ali como sendo zero, mais a velocidade da viatura, vezes o tempo que a viatura ficou correndo atrás do motorista. Ela ficou 30 segundos. Muito bem, vamos determinar a posição do motorista. Função horária da posição do motorista. Como o problema também se inicia no momento em que ele passa pelo posto da polícia rodoviária, vamos considerar ali como sendo zero. Mais a velocidade do motorista, vezes o tempo que o motorista pôde ficar em movimento, 40 segundos. Muito bem. Como eles se encontram, então a posição final da viatura é igual à posição final do motorista. Então nós vamos ter que a posição final da viatura é igual à posição final do motorista. Nós vamos ter velocidade da viatura vezes 30 é igual à velocidade do motorista, que o problema diz que vale V, vezes 40. Então nós vamos ter que a velocidade da viatura é 40V sobre 30. Vamos cortar os zeros. Então a velocidade da viatura será 4/3 de V. Essa é a resposta, que corresponde no seu módulo à letra B. Bem, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos exercícios, resolvendo agora a questão 4, Academia da Força Aérea. Diz o seguinte: considere dois veículos deslocando-se em sentidos opostos, em uma mesma rodovia. Um tem velocidade escalar de 60 km por hora e o outro de 90 km por hora, em valor absoluto. Um passageiro, viajando no veículo mais lento, resolve cronometrar o tempo decorrido até que os veículos se cruzem, e encontra um intervalo de 30 segundos. A distância em quilômetros de separação dos veículos no início da cronometragem era de quanto? Então vamos ver o seguinte. Vamos considerar que um dos veículos encontra-se nesta posição, vamos dizer que seja o mais lento, a 60 km por hora.
E o outro veículo encontra-se nessa posição, no sentido contrário, a 90 km por hora. Ele quer saber quanto vale toda essa distância, sabendo que os veículos se encontraram em algum lugar. Esse que estava indo a 60 km por hora e esse que estava vindo a 90 km por hora, após o intervalo de tempo de 30 segundos. Então vejamos, vamos fazer a equação horária da posição para os dois movimentos. Nós vamos chamar esse aqui de L, de lento, e esse aqui de R, de rápido. Bom, vamos considerar a posição inicial aqui 0. E vamos considerar que aqui a posição seria o próprio D. Ora, pessoal, vamos construir as equações horárias. XL é igual a x0 mais velocidade do lento vezes o tempo. Então, a posição do lento vai ser 0 mais a velocidade do lento, que é 60 km por hora, vezes o tempo. Vamos deixar o tempo indicado. O x do rápido vai ser também x0 mais a velocidade do rápido vezes o tempo. Então, x do rápido, a posição do rápido, é a posição inicial dele, quando começou a cronometragem, nós chamamos de D. Só que agora, como ele está vindo no sentido contrário, a velocidade vai ter que ser negativa, então menos 90 vezes T. Muito bem, pessoal, nós temos uma equação para o rápido e temos uma equação para o lento. Observe que esses 90 aqui também são em quilômetros por hora, certo? O que nós vamos fazer? Se existe um momento em que eles se encontram, significa que eles vão estar na mesma posição. Ora, então nós vamos dizer que XL é igual a XR. Bem, então nós vamos ter que 60T é igual a D menos 90T. Ora, vamos passar esse 90T para o outro lado somando. Então vai ficar D é igual a 60T mais 90T. Então nós vamos ter que D é igual a 150T. Ora, quanto vale o tempo? Reparem que o tempo aqui foi dado em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Então vamos fazer um raciocínio aqui. Se uma hora tem 3.600 segundos, então 30 segundos nós vamos ter x horas. Então x é igual a 30 sobre 3.600. Vamos simplificar um zero e vamos dividir os 2 por 3. Então nós vamos ter 1 sobre 120 de hora. Vamos colocar aqui, D é igual a 150 vezes 1 sobre 120. 150 dividido por 120, nós vamos ter aí a resposta no livro de vocês, dando 1,25. Como é uma distância, quilômetros por hora, então a resposta será dada em quilômetros. Então, 1,25 quilômetros. Essa é a sua resposta no gabarito de vocês, letra B. Bem, pessoal, agora vamos resolver a questão 5, que caiu na prova do Enem de 1998. Diz o seguinte: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir.
Este é um gráfico que eu tentei apresentá-lo de uma forma semelhante ao que se encontra no seu módulo. Veja bem, ele fala assim: baseado no gráfico em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. E ele nos dá ali algumas alternativas. Então vejamos. Entre 0 e 1 segundo. Observe, 0 se encontra aqui e 1 segundo se encontra aqui. Nesse intervalo de tempo, a velocidade aumentou. Então ela não está aproximadamente constante. Vamos ver a letra B. Entre 1 e 5 segundos. Então, entre 1 e 5 segundos. 5 segundos encontra-se aqui. De 1 até 5 segundos, você vai perceber que a velocidade aumentou. Então, não permaneceu constante, ela está aumentando. Veja bem, entre 5 e 8 segundos. Entre 5 e 8 segundos. Se você perceber, entre 5 e 8 segundos, a velocidade pouco variou, muito pouco, apresentando-se praticamente constante. Mas vamos ver as outras alternativas. Entre 8 e 11 segundos. 11 segundos. Repare que agora a velocidade já está diminuindo um pouco mais. Ó. Então, não está tão constante assim. E entre 12 e 15 segundos, a velocidade caiu muito. Então, aqui a velocidade aumentou, aqui a velocidade aumentou, nesse trecho a velocidade praticamente ficou constante, nesse trecho a velocidade diminuiu e nesse trecho a velocidade diminuiu. Então, a sua resposta é que entre 5 e 8 segundos, a sua velocidade praticamente se apresentou de forma constante. No seu módulo, resposta letra C.